dando sequência, na aula passada nós já entramos com essa situation, né? Que é a teacher and a student are still talking about how to learn English. Na aula passada, os dois, professor e aluno, estavam conversando sobre como aprender inglês. E hoje eles ainda estão conversando, dando sequência ao diálogo. Legal? Legal? Beleza, então vamos entrar nesse diálogo aqui. Eu gostaria de ressaltar, assim como eu fiz na aula passada, que se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, que você deixe escrito nos comentários. Não se preocupe. De tempos em tempos eu vou pausando a aula, vou voltando, vou lendo os comentários e vou respondendo, solucionando a sua dúvida. Show de bola? Não precise esperar eu parar de falar para isso. Legal. Então, nós temos aqui a pergunta do aluno. Is practice really necessary? Lembrando que a última coisa dita pelo aluno na aula passada foi essa pergunta sobre a prática, como é que essa prática acontece. E o professor disse que esse papo era um papo para uma outra conversa. Então é como se agora estivéssemos começando um novo diálogo entre esse professor e esse aluno. E aí o aluno, não esquecendo do diálogo, da conversa anterior, né? E a pergunta sobre a prática, ele volta para o professor e diz: Is practice really necessary? Então está perguntando, né, se a prática de fato é necessária, se ela realmente é importante. Aqui nós temos uma palavra que eu preciso trazê-la à tona para você, que é essa palavra really, really. Olha como é que é feito o som, a pronúncia dessa palavra. Você pega o R, né? E você vai ter que dobrar a sua língua e quase que encostá-la no céu da boca, ó. E daí você vem desdobrando a língua. Really, tá? Então você dobra ela e depois você desdobra ela, ó. Really. Really. Entendeu? Is practice really necessary? Is practice really necessary? Vamos tentar? Você já sabe, né? Assim como foi na aula passada, você tem aqui a oportunidade de praticar o seu inglês, de falar inglês de verdade. Então você não vai ficar aí do outro lado passivo nesse processo de aprendizado, mas estará ativo ao longo de toda a aula. Isso quer dizer que eu vou falar essa frase para você agora e você terá a oportunidade de repeti-la, tá? Vamos tentar? Vamos lá então. Is practice really necessary? Is practice really necessary? Mais uma vez. Is practice really necessary? Você conseguiu perceber a entonação nas palavras? Lembrando, eu não vou falar devagar para você e eu não vou falar rápido para você. Eu vou falar naturalmente, assim como eu falo, naturalmente. E algumas vezes nós temos algumas pausas ao longo da frase e essas pausas são importantes, a entonação da frase, tá? E nesse momento o que você precisa se atentar é isso mesmo, entonação, ao ritmo, a pronúncia da frase, tá? Is practice really necessary? E aí, olha, eu recomendei isso na aula passada e vou repetir aqui para você. Feche os seus olhos, se esqueça da leitura, para que você treine a sua compreensão auditiva e fala, assim como você fez quando você era criança, tá? Escutar e repetir, beleza? Vamos tentar mais uma vez? Ó, última vez. Is practice really necessary? Muito bom, excelente. Ok, is practice really necessary? A resposta do professor é sure it is. Lembra, na aula passada eu falei sobre essa palavrinha, sure, que apesar de começar com um S, ela é pronunciada com som de X. Então, ó, se você seguir o padrão linguístico do português, você vai pronunciar essa palavra como? Suri, não é assim? Só que a pronúncia aqui segue o padrão linguístico do inglês. Qual é o padrão linguístico do inglês? Som de X. Sure. Sure. E olha como é que a gente dobra a língua, ó, no R. Sure. Ok? Sure. Ok? É igual o paulista tem esse costume, né? Cada parte do Brasil tem os seus detalhes na língua. Eu tenho os meus também por ser mineiro, mas em São Paulo, por exemplo,
o pessoal pronuncia muito porta, não é assim? Portão. Então, sure, essa dobra da língua, tá? Sure, ok? Sure. Sure it is. Lembra que eu mencionei na aula passada que o T é transformado em R e nós fazemos o link das palavras? Olha, it is. Se você, no inglês britânico, e aí ajudando, né, quem vai fazer aqui o intercâmbio para Londres, sure it is. É muito mais provável que na Inglaterra você escute dessa forma. E nos Estados Unidos? Sure it is. O T sendo transformado em R. It is, it is. Ok? Sure it is. Beleza? Vamos tentar? Sure it is. Olha a entonação. Sure it is. Sure it is. Sure it is. Very good. Excellent job. Ok, pergunta do aluno. But how do I do that? Aliás, essa foi a pergunta que ele mencionou na aula anterior, né? Como é que eu faço essa prática? Né? How do I do that? Como que eu faço essa prática? Aqui nós temos o do, igual mencionado na última aula, também transformado em R, ó. How do, but how do I, e o segundo não, olha. How do I do that? But how do I do that? Interessante também a omissão do último T na pronúncia, né? Ao invés de falarmos do that e darmos essa ênfase no T, a gente omite o som do T e pronunciamos but how do I do that? Viu? That. Engole o T. Isso é inglês natural, tá? E isso é o que te prepara para a vida. Não é aquele inglês de sala de aula que o professor fica robotizando as coisas, mecanizando as coisas, ensinando para você algo que você não vai conseguir entender, um filme, uma música, uma série. Não. Isso aqui é um inglês para a vida. É algo que você sair da aula, ouvir numa série, por exemplo, e já ter a capacidade de compreensão. Porque você está sendo apresentado ao inglês real, real. E essa é a minha obrigação enquanto seu professor. Então, vamos tentar a pronúncia dessa frase, né? E lembrando mais uma vez que é uma pergunta para saber como que se faz isso. Então, but how do I do that? Vamos tentar? But how do I do that? But how do I do that? But how do I do that? Muito bom, muito bom. Então, como é que você faz essa prática? O professor diz, you must use what you learn. A nossa metodologia, e eu falarei um pouco mais sobre isso na próxima aula, ela envolve uma sigla, né, são as letras APL ou APL, né? Active Practical Learning. O que isso quer dizer? Um aprendizado ativo e prático. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode apenas receber conteúdo. Você tem que estar ativo nesse processo, porque senão você só entende as coisas, você não aprende de verdade. E entender é diferente de aprender, tá? Para aprender, você tem que passar por alguns estágios. Primeiro, entender o que foi passado, depois internalizar isso e depois ter a capacidade de evocar essa informação no mundo real, na hora que precisar. Então, se não, fica só no entendimento. E no entendimento puro, você não gera transformação na sua vida. Então, você precisa de aprendizado e não somente ensino. Entende a diferença? Aprendizado. E para você ter aprendizado, you must use what you learn. Tem que usar o que aprendeu. Eu não consigo entender, não consigo entender um curso de inglês que na lata já diz para você, se matricula no meu curso, você vai receber login e senha para acessar uma plataforma maravilhosa, linda, mega, ultra power, mas não temos aula de conversação, tá? Gente, como é que você vai falar inglês se você não falar inglês? Isso nem faz sentido.
Como é que você vai usar aquilo que você aprendeu se você está falando com um computador? Pelo amor de Deus, caia na real, olha, entenda uma coisa. Se você não praticar aquilo que você aprender, você não vai internalizar o conhecimento, você não vai conseguir evocar essa informação na hora do mundo real, para falar de verdade. E para isso, você precisa de pessoas de verdade, pessoas reais conversando com você. Não é um computador, poxa. Entende? Isso é muito importante, muito importante. Porque tem muita gente que está tentando falar inglês lendo, tem muita gente que está tentando falar inglês escrevendo, tem muita gente que está tentando falar inglês estudando gramática. E não me leve a mal, você ficará muito bom nessas coisas se você treinar essas coisas, mas se você quer de fato falar inglês e vencer o trauma, o bloqueio da sua fala que te trava toda vez que você tenta se expor, você precisa de falar. Tem que praticar. You must use what you learn. Beleza? Se não for assim, não vai fluir, gente. Não vai. Tá? Entenda isso. Ok? E isso vale não somente para curso online, como para curso presencial também. Porque se você chega numa sala de aula, senta lá nas carteiras junto com outras 15 pessoas, e você só recebe passivamente conhecimento, e depois você é testado numa provinha que não atesta nada, né? Só para você receber um certificado de básico, intermediário ou avançado, que no mundo real não serve para nada. Para que serve um certificado de básico, intermediário ou avançado em inglês? Fala para mim. Para que serve isso? Eu ainda não sei. Até hoje, 23 anos lecionando inglês, mais de 20 utilizando essa metodologia praticada na Wave. Eu até o dia de hoje, eu não sei para que serve um certificado de básico, intermediário ou avançado. No mundo real, gente, ou você fala inglês fluente, ou você não fala inglês. Ponto! Não tem esse negócio de básico, intermediário e avançado. Isso são nomenclaturas criadas pelos cursos de inglês para fazerem você ficar lá durante anos e anos e anos sem que você atinja fluência de verdade. Essa é a real. E eu preciso te dar, como dizemos no popular, o papo reto. Eu tenho muita bagagem nesse assunto, não vou ser antiético mencionando nomes, mas já fui diretor de escola tradicional, já fui coordenador de escola tradicional, já lidei diretamente com franqueador enquanto franqueado. Eu sei exatamente por que essas coisas acontecem dentro dos cursos de inglês. Pelo amor de Deus, cai na real. No mundo real mesmo, na vida, ou você fala inglês fluente ou você não fala. Ponto. Não tem esse negócio de certificado de mega ultra power avançado. Isso não vai alterar a sua vida em nada. Em nada. No máximo, vai contar algumas horas no mundo acadêmico. No máximo. Porque transformar a história de verdade do indivíduo, fazer com que essa pessoa viaje para fora do país e se comunique, que ela assista um filme no original e sem legenda e entenda, que ela converse com outra pessoa sobre qualquer assunto que ela deseje, a hora que ela quiser, isso aí é que realmente transforma a vida. Entende? Isso é o que transforma a vida. Aí, Cláudia, inclusive, está mencionando, olha, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tá vendo? Eu tenho um monte de certificado, porém, sou uma negação na fala, disse aqui a Cláudia. Isso acontece, Cláudia, não se sinta mal, tá? Isso acontece com muita gente. Quantos cursos de inglês vocês veem por aí? Seja presencial ou online? Ó, um monte e um punhado. Qual é a porcentagem de brasileiros falantes da língua inglesa no Brasil? 3%. 3% da população fala inglês fluentemente. Gente, quem disser para mim que inglês no currículo, ou inglês, né, sabendo falar, não apenas no currículo ali, mas ainda não é um diferencial mais, está mentindo, porque não conhece os dados estatísticos. Porque os dados estatísticos mostram que apenas 3% da população fala inglês fluente de verdade. Eu, enquanto empresa, eu tenho uma outra empresa que faz seleção de candidatos, tá? E aí, nessa outra empresa, quando as empresas me contratam para fazer seleção em 2 quesitos, tanto na área psicológica quanto na área linguística. Eu já vi gente sem formação acadêmica, sem ensino superior, conseguir a vaga de outra pessoa que, inclusive, tinha mestrado, simplesmente porque essa pessoa falava inglês fluente. E aí eu questionei a empresa. Falei, gente, mas essa pessoa que tem mestrado na área,
E aí a empresa, sabe o que a empresa me disse? Ela me disse o seguinte: o trabalho a gente ensina, em inglês não tem como. Você está entendendo? Você está entendendo? Falar inglês ainda é um grande diferencial no mundo, principalmente para quem busca trabalho. Ainda é um grande diferencial. Mas não é inglês no currículo apenas com o certificado. Tem que falar fluente, porque na hora da entrevista, o entrevistador não vai querer saber se você tem um certificado de Mega Ultra Power avançado de inglês. Entende? Entende? Ou você fala inglês fluente ou não fala. Ponto. Wagner está me perguntando aqui como é que eu faço para me inscrever no seu curso, Wagner. No finalzinho dessa aula eu vou deixar o meu número de WhatsApp e você fala comigo no privado. Nós estamos realizando as matrículas agora, tá? E será um prazer tê-lo conosco, beleza? Aí, Cristiane está compartilhando conosco aqui, olha. Marcelo, já participei de entrevistas de empresas, na parte de escrita tirei 10. Porém, na hora da conversa, travei e perdi a vaga. E é verdade. Isso acontece muito, porque para uma questão de seleção, as empresas costumam entregar uma prova escrita para a pessoa, porque aí ela tem uma noção, pô, essa pessoa aqui, ela respondeu, né, essas perguntas, então ela fala inglês. Ela consegue, num processo seletivo, eliminar várias pessoas e trazer apenas aquelas que realmente foram bem na prova escrita para a entrevista, assim, elas ganham tempo, economizam dinheiro, né? Mas se não fala inglês, né, Cristiane? Não adianta. No final das contas, o que realmente importa é se você fala o idioma. Mas é importante saber ler e escrever também. Lembre-se que fluência engloba essas 4 habilidades, né? Você tem que compreender o outro, você tem que saber falar, mas você tem que igualmente saber ler e escrever. Porque se você vai escrever um e-mail, por exemplo, você precisa saber escrever, não é? Legal, vamos treinar essa última frase então? You must use what you learn. Let's go? Ó, fecha os seus olhos, escuta e repete, hein? You must use what you learn.